Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos no nosso segundo vídeo sobre a juíza Débora e o seu fiel ajudante Baraque, para livrar o povo de Deus de um inimigo muito forte. Então, nós vimos no vídeo passado que Débora, com a ajuda de Deus, já que o povo não entra em guerra, só corre atrás do inimigo que fugiu, porque Deus destruiu o inimigo, a sua principal arma, os carros de guerra, com a chuva. Coube então aqueles que só sabiam lutar num poderoso carro de guerra, fugir a pé, e o povo de Deus atrás dele. Agora, o povo canta isso daí, faz um hino para louvar a Deus por esta grande façanha. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos continuarmos em nossos estudos bíblicos. Pegue sua Bíblia no capítulo 5, a segunda parte da história de Débora e Baraque, uma juíza que faz a justiça para o povo debaixo de uma palmeira, de um modo muito simples, demonstrando a simplicidade desses agricultores que desafiam o sistema de tributos aonde um mandava e todos eram submetidos à autoridade desse rei. Agora o povo é autônomo, mas tem que lutar duramente para manter as suas conquistas. No início do capítulo 5 nós temos: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram um cântico. Já que em Israel os guerreiros soltaram a cabeleira, ou seja, fizeram uma consagração de nazirato a Javé, e o povo espontaneamente se apresentou: bendizei a Javé. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai. A Javé eu cantarei. Celebrarei a Javé, Deus de Israel. Javé, quando saístes de Seir, quando avançastes pela planícies de Edom, a terra tremeu. Troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água, os montes deslizaram na presença de Javé, o do Sinai, diante de Javé, ó Deus. Esse é o jeito que Deus fez a guerra, já que ele fala que o inimigo seria dado em mãos de Baraque. Como? Através da chuva em cima das montanhas, a água cai torrencialmente, a torrente, e os carros ficam inutilizados. Não conseguem se mexer no meio da lama. No versículo 6, nos dias de Zangar, filho de Anate, nos dias de Jael, esposa de Heber, não existiam mais caravanas. Aqueles que andavam pelos caminhos seguiam tortuosos atalhos. Ou seja, não havia comércio, porque o rei Jabim não estava permitindo a passagem. Então você tinha que fazer tortuosos caminhos e não as trilhas mais retas. Renunciava-se nos campos, renunciava-se Israel, até que levantaste, ó Débora, até que levantaste, mãe de Israel. Escolhiam deuses novos, então, para 5 cidades. Não se via um escudo nem lança, e era 40.000 em Israel. O que aqui está falando? Todas as vezes que se plantava, eles vinham e cobravam os impostos de Israel, então sobrava muito pouco para o povo, e que, a partir disso, o povo se desestimulou e foram para os ídolos, deixando Javé. E com isso também se desorganizaram e uma tribo não ajudou mais a outra. No versículo 9, o meu coração volta-se para os chefes de Israel com os voluntários do povo. Bendizei a Javé. Aqui é interessante a palavra voluntário e não a palavra mercenário, que cobra. Voluntário é quem vai na guerra. Como a gente viu, Baraque tocou a corneta e reuniu o povo, e ninguém cobrou para fazer a guerra. No versículo 10, vós que cavalgais brancas jumentas e vos assentais em tapetes, e vós que ide pelos caminhos estáis atento às aclamações dos pastores à beira dos bebedouros. Aí se celebram os benefícios de Javé, seus benefícios para seus campos em Israel. Então o povo de Javé desceu as provas. Quem é que está sobre brancas jumentas? Os ricos, sentados em tapete. Agora, olha do povo simples como era o povo de Deus. As aclamações dos pastores, às beiras dos bebedouros. Aí se celebram os benefícios de Javé. Deus que ouve o clamor dos pequenos.
No 12, desperta, Débora, desperta, 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 entoa um cântico. Coragem, Baraque, levanta-te e reconduze teus prisioneiros, filho de Abinoam. Ou seja, guia nosso povo a mais uma vitória pela mão forte de Javé. Então ele desce aos príncipes, o fugitivo. O povo de Javé desce para mim entre os bravos, já comemorando a vitória. Quando eles estão em cima na montanha, a chuva vem e correm atrás dos soldados de Sisara. Os príncipes de Efraim, os oficiais estão na planície, a tua retaguarda. Benjamim está entre os teus, ou seja, as várias tribos que começaram a ajudar. Os chefes desceram de Maquir, de Zabulon, aqueles que levam o bastão de escriba. Escriba nesse tempo era algo raro. Os príncipes de Zacar estão com Débora e Neftali. Baraque também se lança nas suas pegadas na planície, ou seja, no clã de Rubem, demoradamente se deliberava. Aqui uma crítica, porque ficaram tanto tempo, vamos, porque a guerra aconteceu, quando acabou, eles, já acabou e a gente não foi. Galaade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, que vive nos navios, também não foram à guerra, ou seja, estava para lá do Jordão, longe, e aqueles que estavam também nos navios também não puderam vir rapidamente para a guerra. Azer permaneceu na orla do mar e tranquilo habita em seus portos. Zabulon é um povo que enfrentou a morte como Neftali, nos planaltos do território, ou seja, veio ajudar os irmãos. Os reis vieram e combateram, os reis de Canaã combateram. Em Tanak, à beira das águas de Megido, mas não levaram dinheiro como espólio, ou seja, fizeram a guerra enquanto união, e não somente para pegar os despojos. Do alto dos céus as estrelas lutaram, dos seus caminhos lutaram contra Sisara. A torrente de Quizon os arrastou, os recobriu. Marcha minha alma ousadamente. Então os cascos dos cavalos martelaram o chão, galopam, ó seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo de Javé. Amaldiçoai os seus habitantes, pois não vieram em auxílio de Javé, entre os heróis em auxílio de Javé. Ou seja, aqueles que não estão em comunhão com os demais irmãos e os abandona no momento de precisão. Bendita entre as mulheres, Jael, seja a mulher de Éber, o Quenita, e entre as mulheres que habitam nas tendas, bendito seja ela. Lembra que eu falei das mulheres, que no livro de Juízes tem uma forte presença? Ele pediu-lhe água, ela trouxe-lhe leite, na taça dos nobres serviu-lhe creme, estendeu a mão para apanhar a estaca, à direita para alcançar o martelo dos trabalhadores. Então matou Sisara, rachou-lhe a cabeça, com um golpe perfurou-lhe a têmpora. Agora o texto muda para falar daqueles que estão esperando para ver os espólios que eles trazem. À janela ela se debruça, espia a mãe de Sisara através da grade. Por que o seu carro tarda a vir? Por que são lentos os seus cavalos? A mais sábia das suas donzelas lhe responde: é que sem dúvida demoram em repartir os despojos. Aqui estão falando o seguinte: eles foram para a guerra, eles têm direito a ficar com tudo. O povo de Deus fazia isso muito em anátema para que ninguém enriquecesse. E quando eles vêm cheios de presente. Assim perecem todos os teus adversários, Yahvé, aqueles que te amam. Sejam como o sol quando se levanta da sua força. E a terra descansou 40 anos. Olha que história bonita esta. Primeiro, contada numa forma de prosa, e agora numa forma de poesia, que vai falando das maravilhas que Deus opera. O povo não guerreou, porque a chuva é quem destruiu grande potência que eram os carros militares. Israel, provavelmente por ser pastores, lutaram com lanças de madeira, pedaços de pau, pedras, já que armas de verdade não tinham. Quando tinham ferro, faziam ferramentas para plantar e colher. Como é bacana ouvir essas histórias, como que elas alegram o nosso coração, falando sempre que a vitória, ao final, é de nosso Deus. Hoje, nas guerras, Deus não age desta forma. A vitória que Deus nos promete hoje é o céu. Por isso, que nossa vida seja um eterno aproximar-se de Deus, para que um dia possamos habitar com Deus por toda a eternidade. Paz e bem a todos.